Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarildo Vieira e hoje nós vamos iniciar a nossa aula analisando a obra do professor Miguel Arroyo, Imagens Quebradas. Vamos lá, é uma obra bastante instigante. Então veja só, o professor Miguel Arroyo, ele vai desenvolver essa obra e a questão prioritária dele aqui é refletir sobre os novos tempos. Novos tempos esses, onde a educação, ela cumpre um papel fundamental. Nesse sentido, segundo o professor Miguel Arroyo, nós atravessamos todo um processo histórico, político, cultural, econômico, que influenciará e transformará os conceitos, a realidade, enfim, toda a sociedade, ou a sociedade como um todo. Nesse sentido, educadores e educandos, ou seja, professores e estudantes, professores e alunos, eles também vão sofrer o impacto de todo esse processo de transformação. Detalhe importante, é importante lembrar aqui que o período que o professor Arroyo está analisando é o período que vem ali a partir dos anos 90 com a globalização da economia, as novas tecnologias, etc, 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 etc. E lembrando que toda essa transformação gerará um impacto sobre as relações sociais e, no caso mais específico, sobre as relações sociais dentro da escola, envolvendo adultos e adolescentes, adultos e crianças, educadores e educandos, certo? Então, todo esse processo ele tentará analisar aí. Aqui tem a concepção do professor. Então, veja só, aqui eu vou ler rapidamente, só porque a gente amarrar. Então, veja só, o professor Arroyo aprofunda as reflexões a respeito do tempo. Destaca isso, o tempo, que ele vai estar sempre trabalhando isso, sob as mais diferentes perspectivas, levando em conta as peculiaridades do educador, do educando, da família, da mídia e da sociedade geral. Em sua análise, o autor enfatiza o mal-estar que paira nas escolas, em grande parte causado pela incerteza gerada pelas imagens quebradas do nosso imaginário, a respeito do que seja a infância e a adolescência. Em outras palavras, voltando àquilo que eu frisei anteriormente, o professor Arroyo, ele estará analisando a escola e a própria família, considerando essa nova etapa pela qual passa a sociedade mundial e, no caso mais específico, a sociedade brasileira. Quando ele trabalha com as ideias de imagens quebradas, o professor Arroyo vai trabalhar com a ideia, na verdade, das referências perdidas. As referências perdidas por professores, as referências perdidas pelos alunos. E num mundo sem referência, o conflito é iminente. Então vamos lá. Primeira questão. Educar. Nesse contexto, o professor Arroyo ele está buscando ou tentando resgatar o sentido do que é educar. Na visão do professor Arroyo, educar é formar seres humanos. Em outras palavras, educar, na visão do professor Arroyo, está inserido dentro do contexto humanista. Formar seres humanos, ou, como diriam alguns, formar seres humanos melhores. Portanto, educar sem formar, educar simplesmente para a técnica, isso seria uma monstruosidade na visão do professor Arroyo. Detalhe importante. Aí que é a questão. Ele faz a crítica, portanto, à concepção de escola que nós temos, que não forma seres humanos. Ao contrário, deforma os seres humanos. Aí ele avança. Qual a tarefa? A tarefa na visão do professor Arroyo é que, no mundo que nós estamos,
nesse mundo da globalização, nesse mundo da barbárie do capital, onde as imagens são quebradas, onde as referências são diluídas, é imperiosa as iniciativas no sentido de recuperar o sentido de uma escola que seja centrada no campo do humanismo. Em outras palavras, recuperar uma escola ou forjar uma nova escola que forme os indivíduos, que invista no ser humano. Esse é o grande desafio da educação para que ela possa, de fato, se tornar uma educação de qualidade. Aí ele continua. No novo cenário da educação, olha só, o convívio com os educandos, aqui ele trabalha a tese das imagens quebradas, olha lá. O convívio com os educandos, cujas imagens se quebraram, pode levar o educador a diminuir sua função de auscultador dos mistérios da vida, para se tornar um juiz dos seus atos. Aqui é importante dizer, então vamos recuperar. O fato concreto é que esses estudantes, ou esses alunos, ou esses educandos, eles perderam as suas referências. Daí a ideia de imagem quebrada. Ao mesmo tempo, ou no mesmo processo, os professores estão envolvidos. Nesse sentido, os professores também tiveram as suas imagens quebradas. Em outras palavras, os professores perderam as suas referências enquanto educadores. Ou seja, os professores nesse processo deixaram o campo do humanismo, deixaram as suas preocupações no sentido de formar indivíduos. E diante da barbárie, diante dos descasos, diante da violência física e psicológica, o que ocorreu? Esses professores deixaram de ser educadores e passaram a ser juízes. E passaram, ao invés de intervir na realidade e educar esses indivíduos, ou pelo menos tentar educar esses indivíduos para recuperá-los, ou melhor dizendo, para dar sentido à vida desses indivíduos, os professores passaram a julgá-los e a condená-los. Nesse sentido, essa educação humanista, essa educação humanizadora, perdeu-se no processo em curso. Então veja só, ele vai tentar recuperar. Então ele diz o seguinte, qual é a primeira condição para que o educador possa de fato se colocar enquanto educador? Primeira questão é olhar o educando. E ao olhar o educando, enxergar um ser humano. É essa que é a questão. É enxergar o ser humano e saber que esse ser humano, olha o termo que ele coloca, está inserido num convívio de humanos. Em outras palavras, que esse indivíduo, que esse educando, ele é um ser social. Essa que é a questão. Então eu vou recuperar, porque é a questão central. O educador, eu vou ampliar, aliás, o educador e o educando, eles são seres sociais. Se eles são seres sociais, eles são fruto dessa realidade social. Eles serão talhados. Eles serão talhados, eles serão forjados mediante a todos os valores que norteiam essa sociedade. Ora, se os estudantes, se nós vivemos numa sociedade bárbara, que perderam todas as suas referências humanas, que tiveram as suas imagens quebradas, esses estudantes, eles serão consequência desse processo. É impossível que eles sejam outra coisa. A não ser que exista uma intervenção, no caso por parte do educador, ou dos educadores, no sentido de resgatá-los enquanto seres humanos.
Por isso que é necessário olhá-los, enxergá-los quanto seres humanos. Nesse sentido, o professor assume uma responsabilidade muito grande. Ele deixa de ser simplesmente um professor e torna-se de fato um educador. Aquele que olha o outro, aquele que olha o seu educando e não julga. Aquele que olha o seu educando, olho no olho, e o reconhece enquanto ser humano. E uma vez que o enxergou enquanto ser humano, estabelece um diálogo. Aí entra a velha discussão da relação dialógica. Estabelece um diálogo, e esse diálogo tem que ser permeado por valores e princípios humanistas. Agora veja só, não caiam no erro crasso da ideologia da barbárie de achar que essa visão é uma visão romântica, é uma visão que deturpa a realidade. Aquele velho de chavão, tá passando a mão na cabeça de bandidinhos, delinquentes. Não se trata nada disso, meus caros. É ao contrário. É você olhar o outro e reconhecer o outro como igual, como interlocutor, e não como inimigo, como é o que muitos professores fazem quando entra dentro de uma sala de aula ou dentro de uma escola. O educando não é um interlocutor. O educando não é um ser humano. E mais, ele não é um interlocutor que está esperando algo daquele que se diz educador. Aquele que se diz educador, quando ele entra numa sala de aula, ele tem que corporificar, como diria o professor Paulo Freire, a sua função de educador. Ele tem que corporificar tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo que ele fala. E pensar, escrever e falar, portanto, tem que estar em sintonia com a sua prática. E tudo isso acaba tendo corporificação a partir dos atos e a partir da relação dialógica estabelecida entre educador e educando. Então, reconhecer o outro como ser humano, como diz o professor Arroio, é exatamente esse enlace, estabelecer esse enlace entre educador e educando, por meio do diálogo. Então, ele avança. Desafio. Agora aqui, no contexto da educação transformada, olha só a frase dele, quase mercadoria, ele foi bem suave, né? Quase. Os paradoxos que a circundam transformam o educador, olha aqui, em mercador de um produto, que é ao mesmo tempo um direito dos consumidores em potencial. Em outras palavras, o educador deixou de ser educador e passou a ser um vendedor de conteúdo. Fast food. Eu entro e toma para vocês isso. Ou educação bancária lá do Paulo Freire, deposito conhecimento. Isso quando tem conhecimento e quando tem condições de depositar o conhecimento. Porque normalmente os professores estão ou são mal preparados ou estão desgastados na relação. E nem essa relação fast food existe, se coloca no dia a dia, no cotidiano das escolas. Então veja só, o desafio do educador consiste em ir preparando sujeitos que serão muito mais que caixas de ferramentas. Em outras palavras, é isso que eu acabei de dizer anteriormente. O desafio do educador é forjar, formar seres humanos com princípios e valores. Princípios e valores que irão nortear as suas relações sociais e, consequentemente, irão contribuir, na visão do professor Arroio, para a melhoria da sociedade. Um convívio mais civilizado ou convívio no campo da civilização e não da barbárie. Aí entra a questão da formação mais uma vez. Não basta ser esperto na sua área de conhecimento, certo? Olha só que frase. É preciso não ser ignorante do que se refere ao sentido da vida. Em outras palavras, é necessário que o professor, que o educador reflita, tenha capacidade de reflexão sobre o todo.
Não adianta ele apenas conhecer demais a sua matéria, ser um excepcional conhecedor de matemática, de português, história, etc, 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 etc. Se ele for apenas isso, ele será apenas um professor especialista. Muito bom, em alguns casos, sem dúvida. Entretanto, isso não basta. É necessário que ele, além de ser um sujeito que domine a sua área de conhecimento, ele também seja um formador de indivíduos, um formador de seres humanos. Isso é uma tarefa dificílima. É aí que existe a diferença entre professor e educador. Essa é a grande diferença. O educador, o termo já fala, ele educa. O que significa educar? Significa formar. Formar indivíduos. Formar indivíduos para que esses indivíduos eles possam, de forma consciente, de forma autônoma, intervir na realidade e conviver dentro dessa realidade de forma civilizada. Aprendizagem e formação. Olha lá. É impossível separar a educação das expectativas da orientação de vida. Valores, princípios. Como alguém pode ensinar alguma coisa para outra pessoa, sobretudo se essa outra pessoa ela é do ensino fundamental, ela é do ensino médio, ou ela é do EJA, independe. Independe. Se esse sujeito, se esse educador, ele não levar para dentro da sala de aula valores e princípios que deem sentido à vida das pessoas. É essa que é a grande questão. É essa que é a grande reflexão que o professor Arroio está levando aqui. E nós juntos. Aqui eu coloquei uma questão importante. É mais fácil compreender quando o autor fala em conhecer as trajetórias e os tempos dos educandos como uma condição para reconstruir as trajetórias profissionais dos mestres. Em outras palavras, o professor Arroio, na verdade, quando ele olha para dentro das escolas e vê a situação de barbárie, de violência, de descaso que existe dentro das escolas, de aversão ao conhecimento, ele, professor Arroio, ele não está focando ou jogando, depositando a responsabilidade nos estudantes, ocupando. Ele está fazendo uma análise bem interessante, porque ele desvia o eixo da discussão. Ele desvia o eixo da discussão para a escola. A escola que é o problema, não é o educando. Essa que é o pulo do gato dele. E o educador, ele faz parte do problema. Ora, se ele faz parte do problema, é ele também a parte da solução. Essa que é a sacada do professor Arroio. Ora, a escola não funciona. Ela é falida, é um sistema falido. Na verdade, a escola, na visão do professor Arroio, ela é um espaço de controle social. Ela não é um espaço de educação e de formação de indivíduos. E o professor, dentro desse contexto, ele é tragado nessa lógica perversa que eu acabei de citar. E ele, portanto, coloca que o professor também tem as suas imagens quebradas. Então, para que possamos recuperar os estudantes, é preciso imperiosamente recuperar os mestres. Mostrar a esses mestres que eles são mestres, que eles são educadores, e não simplesmente professores especialistas ou professores que estão lá para julgar e punir os estudantes. Em outras palavras, reproduzir toda a ideologia dominante de repressão, coação, etc, etc, etc. Nesse sentido, portanto, o professor Arroio, ele está advogando a tese de que os professores também, ou os mestres também, têm as suas imagens quebradas, assim como os educandos. Ah lá. Imagens quebradas.
no processo de educação e no cotidiano das relações sociais, nos deparamos com as imagens quebradas que tínhamos da infância. Aí, voltando ao começo da nossa reflexão. Lembre-se que o professor Miguel Arroios, ele disse que o mundo em que nós vivemos, esse mundo concreto, contemporâneo, conturbado que nós vivemos, ele não é mais o mundo de tempos atrás. E veja só, quando coloca tempos atrás, não é no tempo do vovó, não, da vovó, do vovô, do papai, da mamãe. Não, é coisas de anos agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos. Já é outro mundo. Então, essa mudança acelerada, e a mudança acelerada em todos os sentidos, uma análise da totalidade, e não uma análise fragmentada, ela, obviamente, mudou todas as relações sociais. E acabou, no caso que ele coloca aqui, com todas as referências, inclusive para os educadores. Então, veja só, estamos experimentando tempos confusos para os mestres e para toda a tarefa da docência. Isso é a afirmação dele. Quanto mais o educador conhecer o aluno, mais se dará conta que está distante deles, pois que o último seja sempre uma caixinha de surpresas. Em outras palavras, existe aí uma cisão entre educador e educando. O educador não compreende quem é esse sujeito que ele está educando. Esse jovem, ou essa criança, ou mesmo esse adulto, no caso do EJA, ele não é mais aquele que era há anos atrás. Há 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos atrás. Ele já é outro indivíduo. Ele já tem outras angústias, ele já tem outras necessidades, ele já tem uma outra concepção de mundo. Portanto, eu, enquanto educador, o sujeito lá enquanto educador, ele precisa compreender, olhar esse educando e compreendê-lo. Saber quem ele é, decifrá-lo. Nesse sentido, ninguém compreende ninguém se ficar nas bordas, se ficar na periferia. O olhar tem que ir no âmago, tem que ir lá dentro, lá no fundo. E ele não pode ser um olhar fragmentado. E ele não deve ser um olhar julgador. Ele precisa abarcar a totalidade desse indivíduo. Esse indivíduo enquanto subjetividade e esse indivíduo enquanto um ser social. Ser social que enlaça as questões objetivas do mundo com as questões subjetivas dele. É essa que é a questão. Enxergar o outro é ir no âmago, não é ficar na periferia nem na borda do sistema. Aí ele avança mais um pouco. Conceito de violência e o fenômeno que ela dá origem. Veja só. Dentro no tópico anterior, eu afirmei que é necessário analisar as questões objetivas do mundo e enlaçar essas questões objetivas do mundo com as questões subjetivas, ou seja, com os indivíduos. Olha só o que o professor Arroio nos coloca aqui. Para trabalhar esta realidade, a realidade das salas de aula, a realidade das escolas, é preciso compreender antes, veja só, as condições inumanas em que vivem nossos educandos, seja eles provenientes de qualquer uma das classes sociais. Aqui é importante. É importante no sentido de que, de mostrarmos que o ser humano, ele é um ser social. Primeira questão. Segundo, é mostrar que a barbárie da sociedade que nós vivemos, da sociedade capitalista, da sociedade globalizada, da sociedade imperialista, ela é uma barbárie que ela afeta não apenas uma classe social, mas ela afeta e destrói a humanidade. É óbvio que nesse contexto existe a miséria material, que ela é acachapante e vergonhosa, e que afeta, obviamente, a maior parte da população mundial. Entretanto, existe uma outra miséria
que essa independe de classe social. E ela é tão avassaladora quanto a miséria material, que é a miséria humana. Essa miséria humana, essa perda de sentido da vida, etc. e tal, ela abarca todas as classes sociais. Por isso que ele coloca aqui a questão que independe de classe social. Existem pessoas que materialmente estão resolvidas, ou têm uma boa vida. Entretanto, do ponto de vista humano, são miseráveis. E isso é o que nós mais observamos e nos deparamos no nosso cotidiano. A miséria humana, portanto, era sinal clássico, característico de que a humanidade está extremamente comprometida no mundo em que vivemos. Aí ele coloca, certamente aquela condição é mais violenta que a própria violência por eles praticada. Em outras palavras, a violência, o comportamento desmedido dos estudantes, seja em que escola for, é isso que ele está falando, ela é infinitamente menor do que a causa geradora. Em outras palavras, a violência, os descasos, etc. e tal, que acontece dentro das escolas, é consequência de algo muito mais complexo e muito mais violento, que é a violência do sistema. Esse sistema que desumaniza, esse sistema que priva as pessoas de ter uma vida digna, de terem uma vida pautada por valores humanistas. Um sistema que aliena, reifica, coisifica os indivíduos e os transforma cada vez mais em seres embrutecidos e seres alienados deles próprios. Ou melhor dizendo, de nós próprios. Então é isso, meus caros. Ficamos por aqui e na próxima aula nós retomamos. Aquele abraço.